Oi, gente, voltei. Como vocês podem perceber, a câmera deu uma mudadazinha na qualidade. Ela teve que ficar assim por conta do tamanho, para ela não ficar muito, para o vídeo não ficar muito para ser carregado, então não se estranhe. Então, voltando a falar do nosso tema, como a gente vinha abordando antes do notebook carregar, nós estávamos falando sobre o perfil. Então, falamos sobre perfil, nos referimos ao perfil da empresa e do seu público-alvo, como eu já tinha falado para vocês. O que você se propõe a oferecer e para quem você vai oferecer. Também não se incomodem muito, porque está muito claro aqui, então às vezes para mim ler vai ficar um pouquinho difícil e eu vou ficar um pouquinho com assim, mas vocês entendem que é por conta daqui do espaço bastante aberto, bem iluminado no trabalho, e é o espaço que eu estou tendo um pouco mais de possibilidade de gravar para vocês. Então, voltando, como eu estava falando com vocês. Então, quando falamos de perfil, nós falamos sobre o perfil da empresa e o perfil do público-alvo, ou seja, do cliente. Porque é necessário identificar e ter claro qual o seu tipo de negócio para saber o que realmente tem capacidade de ser oferecido a esse consumidor. Oi, gente, voltando ao nosso vídeo, percebam que a qualidade do vídeo vai cair um pouco, porque como eu não sei se eu tinha falado antes, por conta da qualidade estar muito alta, os outros vídeos que eu tinha gravado para vocês não tinha carregado, não tinha ficado muito bom, porque ele ficou muito pesado. Então eu diminuí bastante a qualidade, para ficar bem estilo celular bem antigo mesmo, mas para não deixar de oferecer isso para vocês. Como eu falei para vocês, eu estou no trabalho junto com meu pai, de máscara. Parei agora para regravar para vocês, falar com vocês. Não se incomodem muito com barulho, tá? E eu vou gravar. E é isso, vou dar continuidade ao nosso tema que nós temos antes. Então, a gente terminou de falar da questão do perfil, que são um dos 4 componentes essenciais da gestão de serviço. Então, quando falamos sobre perfil, nos referimos ao perfil da empresa e do seu público-alvo. É necessário identificar e ter claro qual o seu tipo de negócio para saber o que ele realmente tem capacidade de oferecer ao consumidor. É de extrema importância que os colaboradores tenham conhecimento dos planos e metas de negócio e ainda estejam cientes do perfil da empresa. Conhecer história, origem, opções de serviço, missão, visão, valores e muitas outras informações importantes é necessário e faz toda a diferença. Então, como a gente acabou de ler, essa questão do perfil, saber quem é a empresa e quem é seu público-alvo, faz muita diferença, porque nessa questão de que o que a empresa vai oferecer para você, você tem que conhecer se ela tem um bom nível de aceitação, o que ela está se propondo a fazer, qual o tipo de percepção que outros clientes têm em relação a essa empresa, porque assim, nós vemos que tem empresas que têm muitos anos que foram constituídas. Então, outras pessoas antes de nós já consumiram esse tipo de produto, esse tipo de material que essa empresa oferece. Então, se torna muito mais fácil quando a gente vai tirar atribuições e percepções do que ela está oferecendo. Porque, no caso, podemos citar a Bauducco, ela já tem muito tempo no mercado, ela oferece determinado tipo de serviço por conta serviço alimentício, mas só que no decorrer de todos esses anos, esses produtos tiveram diferentes formulações para atender diferentes demandas da sociedade. No caso que muitas pessoas gostavam mais de coisas doces, teve uma época que era muito doce, mas só que passou-se a ter uma época de conscientização por conta do consumo excessivo de doce.
Então, de que forma essas empresas vão se modificando para quando chegar nos dias atuais, ela está constituída ainda, mas oferecendo produtos que os nossos tempos agora buscam, estão procurando ter e oferecer em relação a isso. Então, nessa questão de conhecer a empresa, o que ela oferece, tudo faz diferença nessa questão da nossa percepção da qualidade. Porque tem coisas, no caso, tem muitas marcas de refrigerante, mas o que nos leva a consumir determinada marca de refrigerante e não consumir outra? Ah, porque eu gosto mais do sabor dessa, eu gosto mais do sabor da outra marca. Ah, porque essa marca é mais em conta. Ah, porque essa marca para levar numa festinha de final de ano é muito mais interessante ou é melhor representativo para levar. Então, esse tipo de coisa. Tudo isso leva em consideração a nossa percepção enquanto cliente, quais são nossas atribuições e o nosso emocional em referência a esse produto. Tem produto, eu mesmo, da minha experiência, tem um determinado detergente Minuano, o azul marine, que eu não suporto o cheiro dele. Eu acho muito desagradável, porque eu lembro de coisas desagradáveis que aconteceram comigo e justamente envolvendo esse detergente. Eu sei que não tem nada a ver, mas a minha visão ficou por conta disso. Então, para mim, o cheiro me remete a esse tipo de coisa e para mim se torna insuportável. Mesma coisa são pessoas, digamos assim, casais que têm uma música do primeiro encontro. Então, toda vez que escuta a música, remete o que aconteceu nesse encontro ou se torna a música para a vida deles. Basicamente isso. A mesma coisa é um produto. Você está consumindo ele em algum determinado momento importante da sua vida, então você atribui um valor para ele. E continuando, além disso, é relevante saber ao certo quais são os tipos de cliente com os quais as empresas lidam para traçar estratégias personalizadas. Então, também como eu falei, você conhecer seu cliente, você saber o que você vai oferecer e para quem vai oferecer. Porque nós temos clientes de diferentes perfis, de diferentes corpos, diferentes idades, perfis que têm um tipo de limitação alimentícia, tem um tipo de limitação, seja ela qual for. Então, se você oferece um serviço como um todo, você tem que ter esses nichos diferenciados para atender essas pessoas diferenciadas. Então, diferentes tipos de cliente com os quais a empresa lida para traçar estratégias personalizadas, que irão melhorar a experiência de cada um deles. No caso, quando as empresas vão fazer um automóvel, geralmente a maior parte dessa fabricação é destinada para pessoas com seu uso comum do dia a dia. Mas só que agora é muito essa questão de você produzir carros que atendam necessidades de acessibilidade para pessoas que têm limitações, pessoas que são cadeirantes. Então, pessoas portadoras de necessidades automotoras em si, ou pessoas com algum tipo de atribuição que seja diferente, por assim falar, da maioria da população. O conhecimento do público-alvo não pode ser uma informação apenas do gestor, tem que ser do conjunto como um todo. Deve estar bem claro para toda a organização, afinal, muitas áreas terão contato com o consumidor final e precisam estar preparadas para isso. A questão, como eu falei para vocês, se uma fábrica de automóveis vai oferecer um automóvel para pessoas que tenham algum tipo de debilidade motora, não é só quem se propõe a fazer o projeto de oferecer. Tem que ser também conversado com as pessoas que vão vender esse produto e com as pessoas que vão manter esse produto. Porque mesmo que seja óbvio que seja destinado para esse tipo de público, fica bem implícito que todos têm que ter uma mesma língua, tem que ter uma mesma conversa em si, saber quais as funcionalidades deste carro, saber a quem é destinado, se a assistência técnica é a mesma para os carros
das pessoas normais, por assim, não normais, mas das pessoas comuns, em sua maioria. Esse tipo de coisa é importante saber para se construir esse conhecimento. Vamos ao segundo tópico. O primeiro falamos sobre perfil, agora o segundo é sobre o processo. Os processos na gestão de serviço diz respeito a tudo que envolve a compra de um produto ou prestação de serviço para um cliente, desde o momento em que ele conhece a empresa até o seu relacionamento pós-venda, que a gente já tinha falado antes, a questão da garantia, do atendimento e da entrega, porque todo o feedback, ou seja, essa retroalimentação, essas críticas após o serviço, elas se constituem depois nessa forma do cliente ter esse acompanhamento após o consumo desse produto ou desse serviço, dar a sua atribuição, o seu feedback, e assim, juntamente com a organização, construir algo que seja melhor, que ele venha oferecer algo melhor. No caso, como eu posso observar que tem muitos bares que oferecem apenas aquele serviço tradicional, por assim dizer. E tem pessoas que gostam, que querem ir passar um final de semana, um dia, tomar uma cervejinha e ir para casa. Já tem pessoas que preferem algo mais personalizado, mais gourmetizado, por assim dizer. Então, como eu ou alguém, dono de um estabelecimento como esse, pode agregar valor para atender essas duas formas de cliente diferente, por assim dizer. E como no caso desse pós-venda, como é que através da crítica a gente possa construir algo que seja mais construtivo? Então, é preciso conhecer cada fase da jornada de compra e tomar decisões para cada momento, qualificando a experiência de compra. Essa questão da experiência foi o que eu tinha falado antes para você, que o produto ele tem o valor agregado que você dá a ele na questão emocional, aquilo que te remete a algo. No caso, assim, mertiolate, nem todo mundo usou mertiolate, ou quem usou não lembra, mas toda vez que eu via falar do mertiolate, dizia assim, vai arder. Nem estava utilizando o produto, mas só no nome já remete que é uma coisa que se passasse em cima da ferida ia arder. E nós sabemos que hoje a formulação não arde, mas já ficou essa coisa atribuído ao nome e ao produto, vocês possam perceber. Então, todos os processos de uma empresa são planejados com o objetivo de entregar ao consumidor um produto ou um serviço de qualidade. Alguns cuidados simples podem ser tomados, como realização de testes antes da entrega. Isso eu falo para vocês, né? Quando se compra algum equipamento eletrônico, lâmpada, que tem aquele testezinho ali inicial para ver se o rádio está funcionando, a TV está ligando, se tem alguma coisa que possa ser identificado lá na loja mesmo. Garantia e assistência, por exemplo. Então, para que esse processo seja realizado com sucesso, é necessário contar com um bom trabalho interno e uma equipe equilibrada. As tarefas precisam estar bem claras para todos os seus colaboradores e deve entender o valor do serviço. É importante estruturar processos simples de serem seguidos, assim fatores como mudança no quadro de colaboradores não afetarão a empresa de forma acentuada. Isso aqui que eu falei para vocês, esse tópico, diz muito respeito ao que está acontecendo agora com a questão da pandemia do coronavírus e que muitos colaboradores não estão trabalhando de fato em fábricas, em lojas, no atendimento, e que aquelas pessoas que estão trabalhando têm que fazer um serviço redobrado para poder dar conta. Aí, sendo um serviço que ele tenha uma realização simples de se fazer, não quer dizer que vai tirar o peso de 2 trabalhos ser realizado por uma única pessoa, mas pelo menos vai dar um direcionamento melhor para a realização desse trabalho, para não se tornar também muito cansativo. Vamos agora para o terceiro tópico, que é dos procedimentos. Os procedimentos estão ligados à forma, como no passo anterior, que foram os processos. Os processos que serão executados.
Então, esse procedimento tem a ver com o conjunto de condutas e comportamentos estabelecidos pelas organizações. Na gestão de serviço, ao ter procedimentos e normas definidos, garante-se que as práticas sejam as mesmas para todos os colaboradores e clientes. É como eu havia falado antes, essa questão de você ter um plano bem definido, para que quando tiver alguma necessidade, esse planejamento ele ser o mais simples possível de ser entendido e de ser posto em prática. E nesse caso, de ser a mesma definição para todos os colaboradores e clientes, é nessa questão de organizações que são multinacionais, que estão em várias regiões do país ou em várias regiões do mesmo estado, mas que desempenham uma mesma forma de trabalho para poder ter melhor esse controle. Porque imagine você que cada cliente que chega na sua loja ou no seu estabelecimento seja um tratamento diferente, um procedimento diferente. Isso requer muito tempo, muita sobrecarga de trabalho sem necessidade. Igual a questão da automatização, sistematização e informatização, onde você tem tudo em um tempo razoável por conta da informatização, sem ser necessário, digamos, chegar para fazer uma pesquisa e ter que ir em uma biblioteca, procurar livro tal, seção tal, página tal. Imagine o tempo que requereria isso. Mas com o advento da internet, nós só lançamos uma palavra, uma página, o nome do autor e já aparece tudo sequenciado para a gente. Então, isso demanda um tempo melhor e é padrão para todo mundo. Vídeo é que pede aí para ajudar a gente. Deixa eu ver. Então, vale ressaltar que procedimento tem a ver com atendimento. Por isso, é importante definir ele como sendo feito por meio online ou offline, que foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês em relação à biblioteca, que é um procedimento offline. Ela está aí, ela é necessária, porque não podemos destruir os livros, porque se der uma pane em todos os sistemas, quem é que vai poder acessar? Então, é sempre bom ter uma base sólida e uma base abstrata, digamos assim, sólida. A biblioteca está lá para pegar, ler depois e digitar depois. E abstrata que é em relação à internet, porque ela fica em suspensão e a gente utiliza-se dela quando necessário. Para que os procedimentos sejam seguidos de forma adequada, é importante investir no preparo dos colaboradores, na estrutura, nas máquinas, na tecnologia, na segurança, entre outros que garantam que os serviços funcionem. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que agrega valor, porque do que adianta ter a última tecnologia do mundo se o seu colaborador não sabe usar? É a questão do exemplo que eu dou para vocês, de que a pessoa que estava se afogando e o outro que foi tentar ajudar tinha uma corda, mas ele simplesmente jogou a corda para a pessoa que estava se afogando. Ou seja, ele não amarrou em lugar nenhum. Então, ele sabe para que a corda funciona, ele sabe qual é a atribuição da corda, mas ele não sabe como usar. Então, a mesma coisa do colaborador que sabe qual é o trabalho, mas não sabe executar. Mais ou menos essa a mesma lógica. O último P da gestão de serviço, que são as pessoas, diz respeito a um componente muito importante das empresas, as pessoas. Os colaboradores são os grandes cartões de visita das organizações e são eles que colocam em prática os processos e serviços estipulados. Por isso, é importante ter cuidado com o público interno. Então, essa questão das pessoas também, como a gente tinha falado, e aqueles exemplos de que o colaborador, ele meio que tem a cara da empresa. É preciso investir em capacitação e treinamento para esses colaboradores. Também, do mesmo exemplo que eu dei para vocês, o colaborador tem todo o maquinário, todo o componente, ele sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Então, treinamento para esse colaborador. No mais, esse P de pessoas diz respeito à comunicação interna. É essencial que a empresa se preocupe com o clima organizacional,
Trace planos de carreira, benefícios e outros fatores que contribuem para a motivação e comprometimento de seus profissionais. Ter profissionais capacitados e que compartilham dos valores e metas de uma empresa faz com que os serviços sejam melhor realizados. Então, é tudo que eu venho falando para vocês. Essa questão de que para que você vai montar uma empresa, para quem você vai mandar, para quem você vai vender, quem são as pessoas que vão trabalhar com você, como é a forma de você oferecer esse serviço, como vai oferecer. Então, qual a percepção das pessoas em relação ao que você está fornecendo para elas? Porque se tratando de empresas com cunho financeiro, é muito importante, porque todo investimento que ela tem que ser feito, ela tem que ter esse retorno em geral. Então, fazer gestão de serviços é uma tarefa obrigatória para todos os empreendedores. Para que a empresa ganhe a forma correta de executar suas ações, defina processos, cultura organizacional e tenha cuidado com os colaboradores e clientes, como a gente vem discutindo até agora. Além disso, uma boa gestão bem estruturada facilita a tomada de decisões, que a gente já tinha falado, um plano bem definido torna o trabalho muito mais fácil, menos cansativo e mais bem delimitado o que tem que se fazer. Porque se você sabe, por exemplo, que tem que fazer uma sopa, quais são os componentes que compõem uma sopa? É isso, isso e aquilo. Então, se está numa pressa, numa situação de necessidade, não precisa ficar elaborando muitas coisas, sabendo que você já tem uma receita prática para a sopa. Então, não precisa incrementar mais nada, até porque não vai ter tempo e não vai ter outros ingredientes para adicionar. Então, além disso, uma gestão bem estruturada facilita a tomada de decisões, desempenha ações para chegar nos objetivos e metas mais rápido, o exemplo da sopa que eu dei para vocês. Ter processos e rotinas definidas é bom para a empresa, pois ela conta com maior produtividade e resultado. Então, nessa questão, também, como exemplo que eu dou para vocês, é aquela questão de você ter um horário de chegar, ter um horário de sair, ter um horário para almoço, você tirar um horário para descanso, um horário para lazer. Então, tudo isso bem definido cria essa rotina na sua vida que não se torna chata, o que a gente está tendo que fazer muito agora enquanto nós estamos em casa no trabalho. Quem está no trabalho, mas quem está em casa tem mais dificuldade por conta de não ter muito o que fazer e ficar um tempo na internet, digamos assim. Fica nítido que uma boa gestão de serviços colabora com os resultados mais eficazes, seja na produtividade, engajamento e qualificação, entre outros, que é tudo que a gente discutiu até aqui. Os gestores têm a missão de implantar estratégias e, mais do que isso, acompanhar as equipes, as adequações de seus resultados, que é a questão do feedback que eu sempre falei para vocês, e a questão da comunicação interna e o cuidado interno, que o colaborador, ele tem a cara da empresa onde ele trabalha, ou seja, se a empresa traça um perfil para ele, um cuidado para ele, de certa forma, ele vai meio que se caracterizar como aquela empresa. Mesmo que a gestão de serviços siga o padrão dos 4 P's, que é perfil, processo, procedimento e pessoas, as empresas precisam se adequar às suas realidades e implantar cada componente dentro do seu cenário, realizando ajustes e melhorias ao longo do caminho. Isso aqui, em relação ao P de pessoas, a gente percebeu que na questão das pessoas, principalmente o cuidado com o público interno, é variável, como a gente falou no tópico aqui, porque digamos que você trabalhe numa empresa que seja altamente robotizada. Então, você não pode meio que se engajar na questão da pessoa interna, porque a maior parte é robotizada. Você vai se engajar mais com a questão da pessoa externa, que é o consumidor final. Então, ou seja, através desse exemplo, nós vamos percebendo que cada um tem que se ajustar à sua realidade para implementar. Ou seja, tudo que a gente falou, todas essas questões, todos os perfis, eles são responsáveis por
dar orientações, padronizar, como as normas da ABNT, mas no caso tem as normas estipuladas, mas nós adequamos a ela a nossa realidade. Então, gente, esse foi o vídeo. Vou ficar por aqui. Eu vou retornar com os demais vídeos, das demais aulas, das outras aulas. Espero que tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, falem. Vamos construir conhecimento. Depois eu retorno. Terminei esse tópico, que é referente à aula do dia 18 de março. E assim eu vou continuar com os vídeos. Vou voltar com os vídeos, conversar com vocês. E espero que tenha ajudado. Tchau!